Salva de palmas ao teu Deus nessa noite. Aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa igreja querida. Amém? Queridos, boa noite. Quem não me conhece, sou o pastor Tiago. E é um enorme privilégio estar aqui com vocês nesse culto maravilhoso. Nosso culto da fé, né? Culto da fé, culto de campanha, de milagres, quebra de maldições, entre outras áreas. E hoje eu quero poder iniciar com a igreja uma nova série. Nós estamos falando aí sobre viver dias de plenitude, né? Nós encerramos uma campanha na semana que passou. Rafa, pode deixar essa cestinha aqui, por gentileza? Nós vamos colocar esse cesto aqui, tá, queridos? No finalzinho, você que já finalizou sua campanha passada, você concluiu aí as 7 semanas, né? Você está você já fechou aquele ciclo. Você pode vir depois, deixe aqui a sua filipeta, porque eu estou com filipetas de outras campanhas, nós estamos orando por isso. E nós vamos levar todos esses pedidos, vou marcar com alguns líderes da igreja, nós vamos até um monte que tem aqui no Riacho. Nós vamos consagrar cada pedido e nós vamos queimar esses pedidos para que eles possam subir com um aroma agradável ao nosso Deus, amém? Então é muito importante você deixar aqui, porque isso é apenas um ponto de contato. Isso é a manifestação da fé que você tem no teu coração, você está expressando isso, você está tirando de dentro e colocando fora, quando você escreve. O apóstolo Tiago disse que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. E uma forma de você ser praticante é quando você age segundo aquilo que você crê. Então quando você coloca aqui fora, você está materializando isso neste mundo. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Então eu vou deixar aqui no cantinho, depois vocês podem trazer e vai ser uma bênção. Queridos, hoje eu quero começar a série Vivendo Dias de Plenitude, e o tema da palavra que eu vou ministrar hoje é fé. O nome dela é esse. Nós vamos falar de forma prática, né? Eu vou trazer alguns contextos da fé, mas eu quero trazer a fé para um ambiente mais prático, um ambiente não muito terceiro céu, sobrenatural, não. Porque muitas vezes quando nós lemos aqui os heróis da fé, os homens que fizeram grandes obras através do Espírito Santo, parece que tem uma distância muito grande entre nós e eles. E isso às vezes faz com que nós não venhamos a exercer a nossa fé com produtividade, né? Não venhamos a exercer a nossa fé com segurança. E aí nós falamos assim, não, mas para eles era diferente. Não, mas fulano conseguiu, Abraão conseguiu, né? José, entre outros. Não, eles são as nossas referências de fé. E quando nós começamos a trabalhar uma fé mais prática, você consegue entender que eu e você também vamos andar neste ambiente onde o sobrenatural se submete àquilo que é declarado aqui de forma natural, amém? Então vamos falar um pouco sobre fé. E o que é fé, né, querido? Depois nós vamos entrar nos contextos bíblicos, né, sobre a fé, mas eu quis trazer aqui 2 palavras sobre fé, para que você entenda o conceito, o primeiro conceito dela. Porque a fé para nós, principalmente na nossa linguagem, né, no português é muito, por mais que eu ame o português, né, ele é muito simples em algumas coisas, mas o grego, o hebraico, ele traz um sentido muito maior, mais amplo, de todas as palavras que você começa a estudar, né? E a palavra fé, né, a origem da palavra fé, eu trouxe duas traduções dela aqui. Primeiro em grego. A palavra fé em grego é dita, eu vou soletrar para vocês, P-I-S-T-I-A, né? Que é pistia, que indica a noção de acreditar. Fala comigo, noção de acreditar. Ou seja, essa traz uma referência de você entender o seguinte: eu preciso acreditar naquilo que eu quero alcançar. O primeiro conceito é esse. Você já quebra aquele sentido de fé, algo que você tem que sentir.
muitas vezes você não vai sentir, mas você precisa agir em fé. Então o primeiro conceito indica uma noção de acreditar. E no latim, ela tem um conceito também um tanto quanto importante. E em latim ela é escrita vou soletrar também, F-I-D-E-S. Que na nossa linguagem é fides. Que remete para uma atitude de fidelidade. Nossa. Então, pegando esses dois conceitos, eu quero condensá-los. Primeiro, eu preciso acreditar e a minha atitude precisa ser fiel àquilo que eu acredito. Já parte desse princípio. No grego, eu preciso ter noção e acreditar. No latim, eu preciso ser fiel. Eu preciso ter uma atitude. Então a fé não é algo parado, a fé não é algo congelado, a fé não é algo onde você fica ali só profetizando, declarando e não sai do lugar. Não, ela é algo mais prática. Então você crê, você traz a convicção e você precisa ter uma atitude. E além da atitude, você precisa ser fiel àquilo que você crê. Eu trouxe esse conceito para a gente entrar. Então, dentro desse estudo, desse momento que eu, conversando com Deus, eu entendi que o homem, ele precisa, quando ele fala que tem fé, ele precisa ter essas características, ele precisa acreditar e ter uma atitude fiel àquilo que ele acredita. Então a fé nada mais é do que você ser, como eu posso trazer isso mais simples? Você acredita, você confia fielmente, e mesmo que tudo ao seu redor diga que não, você não se deixa levar pelo que as pessoas ao redor, pelo que o ambiente, com que as notícias ruins estão declarando ao seu respeito, porque você é fiel àquilo que você acredita, e você não negocia. Amém? Então é dentro desse parâmetro. E um dos homens que eu quero citar, que é o pai da fé, é Abraão, Não vou falar muito sobre ele, eu só quero trazer um conceito extremamente importante, porque Abraão, ele demonstrou o que é ter uma postura de fé. Porque Abraão, desde o início, quando Deus chamou, falou, de ti surgirão todas as nações da terra. Um homem já com uma idade avançada, com uma esposa também avançada em idade, mas um homem que tinha uma promessa. E inicialmente na vida de Abraão, ele só tinha uma promessa. Ele não tinha mais do que uma simples promessa. Mas ele acreditava tanto naquele que trouxe a promessa para ele, e ele foi tão fiel àquela mensagem que ele recebeu, que ele conseguiu materializar a promessa, e fez com que aquela promessa se transformasse em algo concreto. Então, o que eu quero trazer hoje para você, Sara Nossa Terra do Riacho, você chegou aqui com certeza com uma promessa. Você chegou aqui muitas vezes com um desejo, uma vontade. Você veio buscar algo aqui na presença do teu Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Você só precisa crer fielmente naquilo que Deus falou para você. E não duvidar e ir debaixo dessa mensagem, porque ela vai se concretizar na tua vida. Você precisa materializar isso. Olha o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 1. Diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Suas boas obras, se suas boas obras o tivesse tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Olha que coisa forte. Abraão foi considerado justo, não porque ele trabalhou por algo somente, não, porque quem trabalha é digno de receber, sim ou não? Mas foi porque ele creu. E uma vez que ele creu, Deus fez com que aquilo que ele trouxe como verdade se concretizasse a ponto dele não ter
ter como virar e falar assim: o que aconteceu na minha vida foi fruto do meu trabalho. Não, ele não tem essa glória para ele falar com a sua própria boca. Mas ele conseguiu dizer o seguinte: através da minha obediência e da minha fé, Deus materializou tudo que eu estou vivendo. Eu estou recebendo porque eu criei. E pelo fato de ter crido em Deus, estar usufruindo daquilo que Deus fez, eu posso dar a glória a Ele em todo o tempo. Olha que coisa forte. Então Abraão, ele é o homem da fé, ele é a pessoa, ele é a imagem da fé. Quando você fala sobre fé, o primeiro personagem que criou na tua mente que aparece é Abraão. Porque ele largou tudo para viver algo baseado na fé. Então é baseado nisso. Então nós podemos entender que a fé é a conexão do natural com o sobrenatural. Nós conseguimos aqui distinguir que fé nada mais é do que uma ligação natural com o sobrenatural. E quando há essa intervenção, quando há essa parceria entre o homem e Deus, vamos dizer assim, as coisas que você não consegue ver de forma natural, mas você crê que ela existe, você anda debaixo daquilo que você crê, e você trabalha debaixo daquilo que você pré-organizou para viver, o mundo espiritual olha para você e fala assim: eu preciso edificar na vida desse homem, porque ele está andando pela fé. Ele não permite, o mundo espiritual, entenda uma coisa de uma vez por todas, o mundo espiritual não aceita, ele não tem uma linguagem espiritual, no sentido dele olhar para o ser humano e ter pena e dó. Muda isso em nome de Jesus da tua mente. O mundo espiritual não olha para mim e fala assim: coitado do Tiago, ô menino miserável, né? Eu vou abençoar a vida dele porque eu quero que ele saia dessa miséria. Sim ou não? Poderia ser assim, né? Sentimental. O mundo espiritual não tem sentimentos. Não, Deus é amor. Lógico, eu quero que você entenda o seguinte: os anjos de Deus, eles não conseguem distinguir o que é emocional do que é uma postura como eu posso dizer, o que é emocional do que é concreto. A linguagem dos céus é fé, querido. A linguagem dos céus é comando, a linguagem dos céus é postura, é dedicação, é agir debaixo daquilo, é agir debaixo de princípios, é trazer a evidência, é concretizar aquilo que você crê. Você materializa aquilo que você crê através do poder que vem do Espírito Santo de Deus. Então quando os anjos olham para mim e para você, ele não enxerga se eu e você temos necessidades, porque todos nós temos necessidades, e isso é visível, isso é louvável do modo natural. Ele enxerga a postura de fé em cima da necessidade que você está enfrentando. Trocando por miúdos e sendo mais prático. Se eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento com a minha esposa, o mundo espiritual não vai intervir e falar assim: vamos juntar aqui os dois pombinhos, sentar eles e dar um individual. Não. Ele vai incomodar um dos dois para que eles mudem a postura deles e tomem uma decisão para fazer com que aquele casamento venha dar certo. Ele vai fazer assim: Tiago, cabeção, por que você não chega na sua esposa e pede perdão para ela? Por que você não muda a sua postura? Por que você não toma uma postura de fé para fazer com que o teu casamento saia do ambiente natural e vá para um ambiente onde Deus se agrade dele? Quando estão entendendo, diga amém. A mesma coisa acontece para as outras áreas. Se você olha a tua vida financeira, ela está um caco, está quebrada, está desorganizada. A primeira coisa que você tem que tomar, uma postura de fé e reordenar de forma natural. E o que passar do natural que você não consiga resolver, aí você tem que ir para o sobrenatural e pedir: Deus, haja uma intervenção, abre portas, me faz enxergar o que eu não estou compreendendo, me leva para um ambiente onde a minha voz consegue entrar no mundo espiritual e o mundo espiritual consiga alimentar aquilo que eu preciso. É aí que vem os milagres, os prodígios, as maravilhas, as manifestações do sobrenatural, igreja. Amém ou não? Então fala: o que depender de mim, eu preciso edificar. O que não depende de mim, eu preciso crer, orar e chamar a existência dos céus na minha vida. Amém? Você pode aplaudir o seu Deus por conta disso? Vamos correr aqui. Então a fé, aqui Abraão trouxe o entendimento de que a fé é a ligação do físico com o metafísico. Ela é a convicção, ela é a certeza, é a ligação daquilo que não pode ver com aquilo que já existe.
Você precisa ter essas duas imagens. O que na tua vida hoje não existe, mas que você já consegue ver que isso é possível? O que vai fazer com que isso se torne uma certeza e uma convicção na tua vida palpável, é se você começar a agir, a começar a ter uma postura, como se você já estivesse tomando posse daquilo que você não está vendo naturalmente, mas você crê de forma espiritual que aquilo está à sua disposição. Se você tem alguém na sua vida, na sua família que ainda não converteu, querido, como é que você vai fazer para essa pessoa converter? Você vai pagar um preço em oração, você vai pagar um preço no jejum, você vai pagar um preço na campanha. Você com os teus olhos naturais ainda não enxergou a manifestação da conversão daquela vida, mas no teu coração, no teu espírito você já consegue fechar, quando você fecha os olhos você consegue visualizar o Espírito Santo tomando aquela pessoa se arrependendo, indo até você, pedindo para que você ajude ela nos primeiros passos com Jesus, convide você, né, ela está vendo, você começa a visualizar ela pedindo para ela ir na sua célula, vir ao culto. E quando você começa a materializar isso, você começa a visualizar isso, o Espírito Santo ele visita aquela família de verdade, e ele começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E de alguma forma essa pessoa vai te procurar. E quando ela te procurar, não fique assustado. Você fez com que o sobrenatural se materializasse no natural. E essa pessoa vai servir a Cristo. E ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque você pagou um preço na sua intimidade. E Deus visitou aquela pessoa na intimidade dela. E Ele ligou a tua necessidade à resposta, que é a conversão da vida. A fé trabalha dessa maneira, querido. Então, fala comigo, ligação do natural com o sobrenatural. Jesus ele traz uma expressão muito forte. Uma vez Jesus estava andando com os seus discípulos e ele viu uma figueira e naquela figueira não tinha fruto algum. E quando Jesus olhou para aquela figueira e viu que ela não tinha fruto, ele declarou através da palavra dele, ele olhou e falou: você nunca mais vai dar frutos. E a Bíblia diz que imediatamente aquela figueira secou. E aquilo deixou os discípulos muito, né? Aquilo gerou algo bem complexo à visão dos discípulos. Ele falou assim: uai, quando nós passamos aqui não tinha uma figueira aqui? Ela secou assim, depois que Jesus falou algo, ela secou. Aquilo gerou não é uma dúvida, mas gerou um conflito na mente humana, porque a mente humana ela é muito, a mente humana principalmente sem Deus, ela é muito pequena, as coisas que acontecem de forma natural. E Jesus fez aquilo para ensinar algo aos discípulos dele, que é o que eu vou ler aqui. Olha o que diz em Mateus 21, no versículo 20, diz assim: quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, fala comigo, a minha fé não anda com dúvida. Elas são opostas, elas são são vias diferentes. Eu não posso dizer que eu tenho fé hoje e quando eu sair da igreja eu já estou duvidando daquilo que eu ouvi de Deus aqui. Isso não é fé. Jesus virou e falou: se vocês terem fé e não duvidar, olha a chave que eu quero dar na tua vida hoje. Tudo que você precisa hoje é crer e não permitir com que o espírito da dúvida aposte do teu coração. O que Deus falou ao teu respeito vai acontecer se você crer e não duvidar. Continua a leitura. E ele continuou dizendo: se vocês crerem e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira. E muito mais, poderão até dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar. Isso acontecerá se crerem. E se crer, receberá qualquer coisa que pedirem em oração. Meu Deus. A chave universal da existência humana é o poder da oração, querido. É o poder da oração sem duvidar. Quando você entende que a tua oração tem poder, você não mais ora por orar. Você ora porque existe uma necessidade diária de fazer com que as palavras que saiam da sua boca encontrem o lugar daquilo que você crê, e aquilo que você crê se torne uma verdade na tua vida.
Ou seja, você nunca mais vai, Deus abençoe minha vida e tal, amém, glória a Deus, vou dormir. Você nunca mais vai fazer oração miojo. Você vai passar mais tempo e você vai pensar muito naquilo que vai sair dos teus lábios, porque se você crer vai acontecer. Então imagina uma pessoa fazendo uma oração por fazer. Oh Deus, abençoa Satanás. Oh, já viu a oração de madrugada, 3 horas da manhã? Abençoa meus pecados, salva. A pessoa começa a falar as coisas muito emboladas, sim ou não? É oração sem mente em Deus. Mas quando você entende o poder da oração, você não começa mais a duvidar daquilo que você fala. E uma vez que Deus coloca no teu coração e você declara, você fica naquela fé falando assim, se Deus falou comigo, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, e eu só vou parar quando eu enxergar um milagre e eu puder tocar nele até que eu possa testemunhá-lo. Quem aqui consegue ver uma cura sobrenatural invadindo a tua casa agora? Quantos aqui conseguem enxergar conversões sobrenaturais, uma revolução na sua família, uma revolução nessa cidade? Quantos conseguem enxergar portas de emprego sendo abertas, casamentos sendo liberados, faculdades, concursos? Quantos conseguem visualizar isso? Os seus negócios multiplicando, o seu ministério, você vai de um discípulo para 5, para 10, para 15, para 20 líderes. Quem consegue visualizar isso? Então não duvide. Porque se Deus falou, Ele é fiel, justo e Ele vai cumprir aquilo que você deseja através da fé. Amém? Vamos continuar. Então será que Jesus exagerou quando Ele virou para os discípulos e falou, se creem e não duvidar, até os montes vocês conseguem lançar no mar? Será que Jesus foi um tanto quanto exagerado? Será que Ele estava falando isso de forma figurativa? Ou até mesmo, será que Jesus estava falando uma parábola aqui para os seus discípulos, tentando trazer a fé de uma forma mais simples? Como é que você lê esse contexto, né? Mas a verdade que eu consigo compreender dentro daquilo que Jesus trouxe aqui, foi que a fé, ela precisa ser algo praticado. Quando os discípulos enxergaram Jesus apontando para a figueira e falando, que nunca mais você dê frutos, e ela imediatamente secou, Jesus estava trazendo um conceito que para aquela época era muito à frente do entendimento deles. E que até hoje, para nós, homens da tecnologia, vou dizer assim, são poucos que ainda exercem essa fé. A mesma coisa que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás para os seus discípulos, ensinando o conceito de fé, que é uma fé prática. Até hoje existem muitas pessoas que levam isso só para o ambiente espiritual. E não andam debaixo daquilo que declaram, não andam debaixo daquilo que se organizaram para viver. Elas declaram algo, mas vivem outras coisas. Isso é muito utópico, isso é uma loucura para nós. É a mesma coisa que você falar assim, Deus, abençoa meu casamento, e você passar o dia todo em conflito com a sua esposa. É muito incoerente. Porque a fé que você declara, que você crê, é a mesma que você anda debaixo dela. É a mesma que você executa. Se você crê que Deus cura, você é um homem que ora por cura. Você é uma mulher que quando você vê uma enfermidade, antes de você correr igual um maluco para todo mundo orar por você, você é a primeira que coloca a mão e fala assim, caroço. Né? As mulheres não têm muita essa questão de fazer o exame, tem que fazer mesmo. Caroço, eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que você vai secar. Eu vou me tratar, vou buscar todos os métodos naturais para que isso aconteça. Mas pela fé eu já consigo visualizar você sumindo da minha mama agora. Jesus fez a figueira secar, não porque ele era filho de Deus, mas porque a oração dele era uma oração com autoridade. Era uma oração com convicção. Então fala comigo, fé é convicção. Então o conceito primordial da fé é uma fé ativa. É uma fé com convicção. É uma fé que move. Se a sua fé não move os teus pés, essa fé é uma fé inválida. O primeiro que precisa ser movido quando fala sobre algo tem que ser você. Para de querer motivar as pessoas, de ficar dando palavras.
né, frases de efeito. Ah, menino, crê em Deus que Ele vai mudar a tua vida. Que coisa fantástica, prega o evangelho em todo o tempo. Mas a fé tem que parar de ser um negócio abstrato e ser algo que você exerce. Você fala para as pessoas continuarem, não desistirem. Você fala para uma pessoa que está em depressão, não acabar com a vida dela. Sabe por quê? Porque você acredita que Deus pode mudar a sorte dela. Você não só crê, como você vive isso todos os dias. Você tem que começar a falar isso. Eu preciso começar a ter uma visão de fé do seguinte: se a fé não move os meus pés, ela é uma fé que não tem efeito. Você que está procurando alguma porta de emprego, a maior manifestação de fé que você tem na tua vida é sair todos os dias de manhã cedo e só voltar para casa depois que você fizer pelo menos 1, 2, 3 entrevistas. Porque a sua fé está movimentando teus pés. E se a fé é poderosa para movimentar os teus pés, ela é sobrenatural para mover também o poder de Deus ao teu respeito. Ela não é uma fé mais natural, ela é uma fé sobrenatural. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Fala comigo, convicção do que eu não vejo. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Consegue entender? Só quem consegue entender esse texto aqui é quem anda debaixo de fé. A fé vem daquilo que não se vê e se materializa. Quem aqui, eu não vou te expor não, mas eu vou falar da minha vida. Quantas vezes, querido, eu passando um aperto financeiro, sendo fiel a Deus no meu dízimo, na minha oferta, no meu parceiro de Deus. Quantas vezes eu pensei em negociar isso porque eu tinha que pagar umas dívidas, alguns compromissos meus, e sempre sendo motivado a falar assim: Deus vai entender. E eu falava: Satanás, vagabundo, cala a boca. Deus vai entender, não é a minha necessidade, Deus vai entender o tamanho da minha fé. E eu pegava e falava assim: Deus, está aqui meu dízimo, minha oferta, meu parceiro de Deus. Dívidas, eu vou negociar tudo que eu tiver que negociar, mas antes disso eu vou orar. Deus, abre os céus, me dá a oportunidade de fechar um negócio essa semana, me dá uma oportunidade de fazer um bico, sei lá, eu estou disposto a qualquer coisa para que o sobrenatural possa intervir no natural. E Deus abriu uma porta naquela semana e eu conseguia pagar aquilo que estava atrasado. Muitas vezes. E eu vou mais além, principalmente depois que eu comecei a exercer o ministério pastoral. Primeira igreja que nós abrimos do zero. 0, 0, 0, 0. A única coisa que eu tinha era fé e cadeira. 30 cadeiras. E eu me lembro que muitas vezes a gente precisava pagar o aluguel da igreja. E nós estávamos começando, foi eu e um quarteto fantástico, só tinha 4 discípulos comigo, né? E eu lembro assim no finalzinho do mês, a gente sem ter o dinheiro todo para pagar o aluguel, pagar as coisas, uma pessoa entrava na igreja, do nada, sentava no final, assistia o culto, fazia uma oferta gigantesca e ia embora, nunca mais voltava. Eu ficava assim, depois contando as ofertas para pagar o aluguel, aí pegava o envelope pesava, né? Eu falava: meu Deus, sabe o que é isso aqui? Tomara que não seja droga, né? Sei lá, alguém querendo prender o pastor. E aí eu contava com os meninos, quando via tinha o dinheiro exato para todas as obrigações que nós tínhamos que cumprir na igreja. E eu olhava para Deus e falava: Deus, eu sei que é por conta da nossa fidelidade que o Senhor tem provado da tua na nossa vida. Isso acontece, querido, está disponível para todos nós. Então, se você está passando por uma questão financeira muito séria, querido, seja fiel a Deus. Espere que a fidelidade dele vai te encontrar. Amém? Então, debaixo disso, vamos concluir, vamos correr aqui, porque o tempo aqui é rápido, né? Aqui tem que pregar pela fé mesmo, porque o negócio passa rápido. E aí ele continua dizendo: pela fé Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte, ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido e agradava
a Deus. Meu Deus. Será que a nossa fé vai chegar nesse ponto? De Deus nos conhecer, não porque nós vamos falar o nosso nome para Ele, mas porque a nossa fé chega primeiro. Antes de falar para Deus, Deus, sou eu, Tiago. Ele olhar para mim e falar assim, eu te conheço, porque todos os dias você me procura. Tem coisa melhor do que isso? Ele chegar, Natália, Pedro, João, não sei como é que é o seu nome, mas antes de você pedir alguma coisa, Ele já sabe aquilo que você deseja. Então fé é convicção, e convicção é quando você crê, você anda debaixo daquilo que você crê, e você faz com que aquilo que você crê se torne uma verdade. Temos a esperança de ter um bom casamento, alcançar um bom emprego, até mesmo ser curado de uma enfermidade. Mas quando colocamos a nossa convicção no que se espera, isso se torna fé. Porque muitas pessoas confundem fé com esperar. Não, eu estou esperando em fé. Não, eu estou esperando Deus fazer algo em fé. Não, querido, muda isso hoje. A nossa fé ela precisa ser sim, uma espera em Deus, mas com um trabalho diário. Eu preciso diariamente ser e trabalhar a mim mesmo para ser a minha melhor versão. Para ser a melhor versão de mim mesmo, para ser a melhor versão de pai, de filho, de profissional, de qualquer área. E esperando que Deus manifeste o poder dele na minha vida. Eu não posso simplesmente sentar e falar, Deus está operando na minha vida, no tempo certo as coisas vão acontecer. Isso é muito louvável, muito bom de ouvir. Mas na prática não tem fundamento. Porque se Deus trabalha até hoje, por que eu vou ficar de braços cruzados esperando com que os anjos façam as coisas que estão sobre o meu domínio, sobre o meu controle? Consegue entender? Esperança e fé. A esperança se torna fé quando eu começo a agir debaixo dela. Certo? Outro ponto. Por que pessoas se sentem impotentes para mudar suas realidades? Por que pessoas, quando nós falamos sobre o quesito fé, elas se sentem impotentes, dizendo assim, será que Deus realmente pode mudar isso que eu estou vivendo? Todas as frases que você inicia na sua vida com um será, talvez, quem sabe, já demonstram uma falta de fé, querido. Deixa eu mudar agora virar uma chave na tua cabeça. Tudo aquilo que sai dos seus lábios vai se concretizar, correto? Sim ou não? Seja essa mensagem boa ou ruim. Então, por que nós estamos municiando a dúvida? Como assim, pastor? Todas as vezes que você gera um questionamento e você fala sobre esse questionamento no sentido dizendo, eu não conseguirei fazer tal coisa, eu não sou capaz de mudar a mim mesmo, porque eu nasci assim, né? É da minha natureza. Eu não vou conseguir ir mais longe, porque eu não nasci para fazer determinada coisa. Você está municiando a dúvida. E a pessoa que precisa acreditar, por que Deus nos deu uma boca só e duas orelhas? Porque nós devemos ouvir mais e falar o que é necessário, amém ou não? Uma vez que você entende que a tua palavra tem poder, você começa a trabalhar a tua voz para falar de coisas que manifestam a fé, e não de coisas que manifestam dúvida. Então cuidado com o que você tem dito, porque isso vai se concretizar na tua vida. E aí entra uma questão, será que o que eu e você estamos dizendo são coisas boas ao meu respeito, ao respeito do que eu estou fazendo, ou são coisas ruins? Se for coisas boas, glória a Deus, vai para cima, vai dar tudo certo e você vai viver a promessa. Mas e se for coisas ruins, você vai ter uma colheita também. Deus é justo, amém? Não se sinta impotente, querido, de fazer as coisas. Não se sinta aquém, não se sinta menos, não se sinta inapropriado para qualquer coisa desse mundo. Se sinta totalmente habilitado por Deus para fazer com que as coisas aconteçam debaixo da vontade dEle, debaixo do sobrenatural. Jesus nos ensinou através da questão da figueira. Ele nos ensina que nós não somos vítimas de um universo pré-definido. Ao contrário, o homem é quem forma e modula o mundo no qual vive. Você parou para pensar nisso que eu acabei de falar? Jesus mudou a convicção naquela figueira. Ela era imprestável para
para a realidade na qual ela foi gerada. Porque uma árvore, ela é gerada nesse mundo simplesmente para dar frutos. Então uma árvore que veio para dar frutos, se ela não está dando fruto, ela não está cumprindo com o seu propósito, sim ou não? Jesus simplesmente virou para a árvore e falou assim: você não vai ficar aqui perdendo tempo, vai secar, acabou. Ele quis trazer uma mensagem de realização para mim e para você, dizendo o seguinte: o mundo no qual você quer viver não é responsabilidade das pessoas que estão ao seu redor, é uma responsabilidade sua interior. Você só consegue construir, realizar, projetar, palpar aquilo que você crê e faz acontecer debaixo da promessa de Deus. A maior limitação do ser humano é quando ele junta justificativas para validar o seu fracasso. Misericórdia. Ele junta muitas pessoas dizendo assim: a vida é muito difícil, injusta, né? Coitada, existem pessoas que nasceram para brilhar e existem outras que nasceram simplesmente para existir. Em nome de Jesus, que você nunca permita com que essas vozes malignas ocupem a tua mente. O mundo no qual você sonha viver, qualquer que seja a situação que você quer viver, ela está disponível para você. Se você andar debaixo dessa palavra, se você crê nisso. Então Jesus ele trouxe o entendimento de que o que eu preciso viver, eu tenho que visualizar e andar debaixo daquilo que eu creio. Ele trouxe essa mensagem, e é um super segredo na minha visão. Ele trouxe esse super segredo para os seus 12. E esse super segredo está disponível para nós até hoje. Por que que as pessoas da igreja têm uma capacidade enorme de se reinventar e de crescer e de sobreviver nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? Porque nós temos convicção que existe um Deus que guarda, que abre portas, é um Deus que nos liberta de qualquer situação, e é um Deus que nos faz enxergar além do óbvio do mundo. Por que que as pessoas, e a minha visão é que todo mundo que está numa igreja precisa ocupar os lugares mais altos dessa nação, porque você tem uma visão além das coisas óbvias do mundo. Você consegue enxergar uma pessoa e não julgar ela pelo pecado ou pelo problema que ela está vivendo. Você consegue olhar para ela e falar assim: tudo que falta na tua vida para ser plena se chama Espírito Santo de Deus, e eu estou aqui para apresentar ele para você. Você não é um erro, você não é um acaso, você não é um problema, você não é você não é uma, você não veio para trazer dor para as pessoas, você não veio para sentir dor só do mundo, né, para trazer toda a dor para você. Não, você nasceu nesse mundo para dar resultado em tudo que você for fazer. Essa é a visão que nós precisamos ter. Eu costumo dizer, meu irmão, que os empresários dessa cidade, dessa cidade, né, não só do Riacho, mas de Brasília, estão orando por pessoas extremamente competentes e que não têm problema e que não têm dificuldade de resolver problemas. Essas pessoas estão na igreja. Quer pessoa que passa mais problema do que eu e você? E você não está vivo até hoje, para a glória de Deus? Então você merece exercer os lugares mais altos dessa cidade, desse país, dessa nação, porque tudo que esse mundo precisa para ser um mundo melhor está dentro de você. Aplauda o teu Deus se você crê nisso, amém? Então Jesus, ele trouxe esse super segredo: tudo que você crê pode se materializar se você andar debaixo da fé. Você pode materializar. Pastor, meu irmão, nasci numa família muito difícil. Meu filho é assim, assim, assado. E se andar uma vírgula, né, para a esquerda ou para a direita, eu desço o cacete. Cuidado. Não é porque falharam com você que você precisa falhar com a próxima geração. Correção é necessário, sim ou não? Mas todas as vezes que você lida, você cuida das pessoas com amor, até com as palavras que saem dos seus lábios com amor, constrange e corrige mais do que muitas vezes as pauladas que você toma ou que você dá. Olha a visão. Existem pessoas que justificam o seu fracasso. Já existem outras que aprendem com o fracasso e falam assim: eu tive experiência, eu vou tentar 2, 3, 4, 5 vezes até aquilo dar certo. Amém ou não? Então, por que muitas pessoas se sentem inapropriadas, né?
elas ficam com medo de fracassar. E o medo de fracassar faz com que você não dê 100% do seu potencial. E o último ponto aqui para a gente fechar, nós precisamos ter uma visão acerca da semeadura. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então a minha fé, ela tem que ser palpada também naquilo que eu semeio. Se eu semeio alegria, eu vou colher. Se eu semeio gentileza, eu vou colher. Se eu semeio amor, eu colho amor. Se eu semeio no meu trabalho, eu vou colher os frutos do meu trabalho. Se eu semeio tudo aquilo que eu espero no mundo que eu vivo, eu vou colher daquelas dádivas. Eu vou colher daquela promessa, né? E eu volto aqui falando um pouco sobre Abraão, porque Abraão ele rompeu um conceito muito forte sobre o poder da semeadura quando ele foi desafiado por Deus para semear o seu filho como um holocausto, como um sacrifício. E Abraão, eu iniciei a palavra falando sobre ele, que ele trouxe um conceito de uma fé mais prática. E através da fé de Abraão, ele tanto viveu aquilo que Deus havia prometido, porque Isaac nasceu de uma promessa sendo concretizada por uma ação de Abraão, certo? E ao mesmo tempo que Deus deu a promessa a Abraão, ele em outro determinado momento, ele pediu aquilo que ele havia dado. Que coisa mais complexa. Será que Deus gosta de pregar essas peças? Não, se ele me deu, é meu, por que ele está pedindo de volta? E nesse contexto, está em Gênesis 22, eu não vou conseguir ler, é do 1 ao 12, depois você lê. Deus, ele trouxe um entendimento aqui para mim, para você, de que quem precisa ser exaltado em todo o tempo é Ele. Porque uma coisa que muitas vezes nós erramos, é que aquilo que nós mais desejamos quando se concretiza, muitas vezes tira o brilho de Deus das nossas vidas. Então cuidado com isso. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta igreja hoje, na presença do altar, na presença do Espírito Santo, porque quem tem poder para mudar a tua vida de verdade, 100%, é esse altar. É o altar de Deus. É esse altar aqui, porque esse altar aqui é onde Deus ministra. Amém? E quando você crê nisso, você entende que tudo que você precisa é de uma palavra que vem do altar. E cuidado, porque aquilo que você tanto sonha, que você tem materializado, vai acontecer. Mas cuidado para isso, para que quando você estiver feliz, sorridente, completo, pleno, para você não se esquecer daquele que abriu todas as portas para você alcançar o que você está vivendo. Abraão precisou ser provado por Deus, ele levou seu filho até o Monte Moriá. E Deus falou, sacrifica o teu único filho para mim. E ele foi lá e fez. E quando ele foi descer com a faca, o anjo de Deus falou para ele parar e falou, Abraão, pode parar, porque hoje eu sei que você teme a mim. E que você não me negou o seu único filho. Olha que coisa fantástica, querido. A fé ela é tão poderosa que ela faz com que eu e você nos tornemos pessoas gratas. E a gratidão abre qualquer porta. A gratidão ela tem o poder de abrir qualquer porta na sua vida. Qualquer uma. Seja extremamente grato. Em tudo. Em tudo, até se as pessoas fizeram alguma coisa ruim com você, seja grato pelo tempo que você teve com essa pessoa. E seja mais grato a Deus ainda, porque Ele te mostrou que as pessoas falham e aquilo te gerou uma pessoa mais sábia ao lidar no relacionamento. Mas seja grato. Porque a gratidão ela tem o poder de escancarar o sobrenatural. E a ingratidão também tem o poder de fechar qualquer porta. E através da decisão que Abraão tomou aqui, o nosso patriarca, ele não podia imaginar que aquilo que ele fez do sacrifício geraria um princípio muito forte e que é o precursor, vamos dizer assim, das nossas gerações e até da religião monoteísta, que são as religiões que têm apenas um Deus. Quais são as religiões? Não vou ficar dando aula dessa parte histórica, mas é o judaísmo, cristianismo e o islamismo, correto? Esses três contextos, eles acreditam que existe um Deus só. Só que, enfim, dentro das suas peculiaridades. Mas foi através do sacrifício de Abraão, sacrificando Isaac, que ele trouxe o poder da oferta. Todas essas três religiões que eu te falei, que na minha visão, aqui realmente é do cristianismo, não tem como.
Todas elas são fiéis e fiéis no contexto da semeadura. Eles não negociam. Não negocia. O cristianismo verdadeiro não negocia. O islamismo verdadeiro, eles são aqueles que sacrificam a própria vida. Já viu os homens bomba? Quantos já ouviram falar sobre isso? Alguém aqui já viu? Os mártires lá, dos homens bomba, etc. Para eles, aquele sacrifício de perder a própria vida é uma oferta ao Deus que eles estão servindo, né? Na minha visão, não vou falar sobre isso, mas é um tipo de semente. Mas para nós precisamos compreender que Abraão foi quem abriu, escancarou e trouxe esse entendimento sobre a conexão do menor com o maior. A tua oferta tem o poder de conectar a mim e a você que somos tão pequeninos a um Deus que é soberano e grandioso de tudo. Quando eu oferto no altar, eu tenho a certeza, eu consigo fazer com que eu, ser pequeno, consiga tocar no coração de um Deus imenso. Porque quando fala sobre sacrifício, sobre oferta, aqui nessa época Abraão ia sacrificar uma pessoa, mas era tudo que ele tinha, era o seu único filho. Hoje as ofertas não são mais sacrifício de pombo, de bezerro, de carneiro, de qualquer outra coisa, mas é daquilo que muitas vezes o nosso coração está enraizado. Mexe com uma pessoa, quer saber onde o coração de uma pessoa está? Fala de recurso, fala de dízimo, fala de oferta. Porque Jesus nos ensina um princípio que aquele que mais ama é o que mais semeia, sabia disso? Jesus ele traz esse contexto dizendo, e ele fala isso para os fariseus, na cara dos fariseus. Quem mais ama é quem não tem problema em doar, é o que mais doa. E finalizando sobre essa questão de semeadura, Abraão entendia isso quando dizimou. E ele sabia que precisava conectar o natural com o sobrenatural. O próprio Abraão não se viu digno de não estar debaixo de uma autoridade espiritual. Por que nós falamos sobre dízimos e ofertas na igreja? Eu faço esse link que nós vamos fechar com esse momento. Porque você está tendo o poder, vamos dizer assim, de tomar posse daquilo que você ainda não tem espiritualmente falando. Existem pessoas, existem situações que precisam ser manifestadas no mundo espiritual. Quando eu trago o meu dízimo e oferta no altar, eu estou falando assim, Senhor, existem coisas que eu ainda não possuo naturalmente, e que eu preciso de uma intervenção dos céus, mas os céus não enxergam a minha necessidade, ele enxerga o tamanho da minha fé. Por isso que eu estou ofertando agora pela manifestação do sobrenatural no meu casamento. Você não está comprando a Deus, para com isso. Deus não se compra, Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que o reino dos céus, as calçadas do reino dos céus é feito de ouro. Você acha que Deus vai ficar brigando por causa disso? De maneira alguma. Mas a casa do Senhor, a obra que Ele edificou, a manifestação dos céus na terra, vamos dizer assim, precisa ser mantida. E é o que Ele faz, Ele nos constrange através do amor. O próprio Abraão foi até Melquisedeque, rei de Salém, e deu o dízimo. Agora eu vou gerar um conflito na tua vida e no teu coração. Como é que Abraão se submeteu a ser um dizimista antes de ter uma lei que falava que devia trazer dízimo? Porque se você há de concordar comigo, Abraão veio antes das leis de Moisés, correto? Pelo menos eu entendo isso. O próprio Abraão dizimou antes mesmo de ser algo direcionado, vamos dizer assim. Mas o dízimo dele era por conta da gratidão. Segundo quesito, o dízimo de Abraão é porque ele não queria ser uma pessoa sem paternidade. Ele queria ter uma liderança, ele queria ter uma unção sobre a vida dele, que guardasse ele. E esse contexto, esse texto, estabeleceu na minha vida e na sua o poder que tem na semeadura, porque a semeadura ela é uma correlação entre a bênção e aquilo que Deus estabeleceu. A herança espiritual se conecta com aquilo que estiver abaixo da unção. Olha como é que coisa. Quantos querem viver a plenitude na sua vida? Deixa eu ver. Você já me deu agora você já respondeu um questionamento meu. Se você quer viver a plenitude, é porque essa plenitude ainda não está sobre o seu domínio em alguma área, mas ela existe, e ela está no ambiente da fé.
E além de andar em fé, de ser convicto, de crer em Deus, você precisa não só falar, mas também ser um homem ou uma mulher que deposita tudo aquilo que você puder aos pés de Jesus, que é também nossos dízimos, as nossas ofertas. Porque a herança espiritual precisa se conectar com aquilo que está abaixo, né? Abaixo acima da linha, abaixo da linha. Vocês vão entender esse contexto. Então, quando dizimamos, é porque nós estamos crendo que é do alto que vem o que nós precisamos. E Jesus fecha esse conceito comparando que quem muito ama, muito semeia. Quem pouco ama, pouco semeia. Mateus 23, 23, eu fecho com esse texto, diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o aspecto mais importante da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer estas coisas, mas sem se descuidarem das que são mais importantes. Contexto de ser grato ao contexto de ser dizimista e ofertante. Precisa andar junto. Quanto mais eu creio, menos problema eu tenho em confiar a Deus as minhas finanças, querido. Quando você é dizimista, você está falando o seguinte: a minha vida ela é alimentada por Deus, não só naquilo que eu busco a Ele, mas até as minhas finanças, porque se Ele é o dono, Ele que criou todo o universo, Ele tem toda a sabedoria existente para me fazer ser um bom gestor, para me fazer ser uma pessoa produtiva, para me fazer ser uma pessoa criativa, para me fazer ser uma pessoa que vai romper e crescer a minha empresa, ou qualquer área da minha vida, porque Ele tem aquilo que me falta, e se Ele tem o que me falta, eu preciso tocar no espiritual através do meu sacrifício no natural, para que o que vem dos céus ocupe a minha vida natural. Amém? Debaixo dessa palavra, eu quero que você primeiramente feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, coloque a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, eu oro para que toda a plenitude alcance a tua igreja, que eles sejam prósperos, abençoados, que eles vivam a plenitude de uma forma sobrenatural. E que possamos aprender que a fé ela é algo praticado, a fé é uma decisão, a fé é a certeza, a fé é quando os meus pés se movem naquilo que eu declarei que faria. E debaixo dessa unção o Senhor possa trazer uma unção de semeadura poderosa. Nós não negociamos dízimos, nós não negociamos nossas ofertas, nós não nos alimentamos das nossas sementes, não, nossas sementes são plantadas no teu altar. E assim como Jesus virou para aquela viúva pobre, e que da pobreza dela ela deu tudo que ela tinha e falou que quem deu a maior oferta foi ela. Que assim seja na nossa terra, que a nossa confiança esteja sempre em Ti, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer o momento das ofertas, dos dízimos. O teu dízimo você vai colocar aqui do meu lado direito com o Isaac. Ó, o Isaac, né? Vamos sacrificar ele aqui no altar. E a tua oferta você vai depositar aqui com o Rafael. A oferta significa multiplicação, querido. Manifestações, prodígios, maravilhas, crescimento. O dízimo, ele tem uma unção de proteger. De proteger o quê? O que você já construiu. Mas se você quer ir para um novo nível, além de ser dizimista, sempre tenha ofertas no altar. A palavra de Deus diz que existem ofertas que multiplicam a 30, a 60 e 100. Mas ninguém sabe quais delas vão germinar no tempo certo, amém? Por isso que sempre precisamos ter as nossas ofertas. Então, prepara o teu dízimo com muita gratidão no seu coração. Deposite seu dízimo aqui, deste lado, e receba uma unção. Você que está em casa, muito obrigado por estar conosco até agora. Que você possa fazer também as suas ofertas, as suas doações. Vai ter um link aí, uma equipe vai entrar em contato com você. Você pode fazer conforme sentir no teu coração. Não por obrigação, mas com amor, porque Deus ama quem faz de todo o coração, amém? Então vai ter as contas, você pode fazer, manda o seu pedido de oração e mande também o seu comprovante, para que nós possamos fazer a parte administrativa da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Igreja, estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta. Pedimos que o Senhor derrame chuva de bênçãos de forma sobrenatural. Que o teu povo seja conhecido como aqueles que creem e conseguem visualizar através da fé. Multiplica, transforma, empodera, e que a unção da plenitude possa alcançar todos que aqui estão,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar a você se colocar em pé, por gentileza. Vamos finalizar esse culto maravilhoso. Coloca a mão no teu coração. Repete uma oração. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu a recebi em meu coração. E eu te peço, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje? Você é nosso convidado, seja muito bem-vindo à casa de Jesus, amém? Tem mais alguém? Os demais são de casa? Glória a Deus.